Olá a todos. Hoje eu quero abordar um assunto com vocês que é um assunto que está sendo bastante divulgado aqui no Brasil, mas que há uma certa confusão, pelo menos de minha parte, ah, quando eu analiso especialmente o termo Legal Operations. Há uma confusão natural entre você confundir o que é uma controladoria jurídica com o Legal Operations, que é um conceito um pouco mais amplo. Naturalmente, desde a década de 90, quando a gente começou a vivenciar fenômenos de terceirização, é muito comum hoje em dia, né, que o departamento jurídico seja mais gestor dos seus processos internos, e processos a gente se refere a contratos e contencioso, procurações, por que não, enfim, situações relacionadas à operação do departamento jurídico, do que era antigamente. Então, o que nós temos basicamente em Legal Operations é uma aglutinação de operações ou de burocracias jurídicas, pagamentos, departamentos financeiros inseridos dentro do departamento jurídico, que contribuem para que o advogado passe a tomar mais conta daquilo que é realmente o seu grande foco de trabalho, que seria as ações judiciais, os contratos, enfim, as decisões de natureza jurídica. E muitos me perguntam, né, Felipe, da onde que você traz, né, esse conceito? Primeiro que o conceito de Legal Ops, né, que é o apelido de Legal Operations, ele é basicamente um conceito norte-americano. É um conceito novo, e nos Estados Unidos, né, onde a gente tem um pequeno escritório lá, a gente estudou bastante o mercado antes de trazer essa solução aqui para o Brasil, porque eu também não queria que o meu time, né, que hoje presta serviço para algumas empresas, fosse um time basicamente de advogados e contadores, até porque nós somos uma empresa que temos um fit muito grande com tecnologia. Então nós montamos, né, uma estrutura para atender os nossos clientes que envolvam, né, tanto situações envolvendo burocracia jurídica, consultoria jurídica e também envolvendo questões de natureza de pagamentos, usando a tecnologia através de algumas ferramentas próprias ou ferramentas terceirizadas para melhorar esse processo. Muitos dos meus amigos advogados acabam ficando bastante chateados quando eles contratam serviços de consultorias que se prestam, sem dúvida nenhuma, a fazer serviços de controladoria, que se prestam também a fazer os serviços relacionados à burocracia jurídica, à pagadoria, né? Então, desde fazer uma requisição de pagamento, lançamento no SAP, no Oracle, enfim, no sistema financeiro da empresa, até juntada de subestabelecimento, protocolos, a confecção da própria procuração, alguns atos menores em que você não tem vontade de terceirizar para escritório, a gente vê algumas consultorias que não são especializadas em departamentos jurídicos fazer isso. Acho que não há problema nenhum, desde que seja feito com competência. O problema é que muitas vezes isso é confundido com serviço de despachante. Então, Legal Operations não tem uma relação com o serviço de despachante e muito menos com o serviço de controladoria. Esses serviços, eles estão embutidos dentro dessa célula de Legal Ops. Naturalmente, nós temos, né, as associações americanas que resumem em alguns padrões, em algumas cartilhas, né? Vamos dizer, a Bíblia do Legal Ops, que é a CLOC, e outras aí que estão surgindo com o passar dos meses. No entanto, eu acredito pessoalmente que o conceito de Legal Ops precisa ser tropicalizado no Brasil, porque nós temos alguns tipos de cenários burocráticos os quais os americanos não estão acostumados. Então, se eu pegar, por exemplo, uma operação minha no estado de Nova York, ela é completamente diferente da operação que eu tenho aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasil. E isso envolve desde você fazer o pagamento de uma guia, receber um faturamento, uma nota fiscal de serviços prestados de um escritório, a situações mais complexas, como, por exemplo, alocar um advogado terceirizado para trabalhar na sua empresa. Então, eu acho que algumas questões precisam ser ponderadas. Primeira delas, você realmente está disposto a fazer uma transformação digital na sua empresa? Porque Legal Ops tem tudo a ver com transformação digital. Porque como você está trabalhando com processos, né, e não processos judiciais, mas processos, fluxos de trabalho, SLAs, esse tipo de coisa, muito de departamento jurídico, para dar certo um Legal Ops, é mais do que fundamental com que você tenha todas essas questões bem definidas.
Porque se você não tiver essas questões bem definidas, o que vai acontecer? Você vai travar um processo, porque muitas vezes você não tem as condicionais ajustadas, você não tem os sims e os nãos para que possa correr de uma maneira fluida. Um outro ponto que também a gente às vezes acaba analisando é que tem muita gente hoje explorando esse termo de Legal Ops sem fazer Legal Ops, ou sem ter empresa que faz Legal Ops. Porque o modelo no Brasil ainda está muito dentro do jurídico interno. Eu acredito, pessoalmente, por viver essa situação nos dois países, que ainda vai levar um tempo para que o advogado brasileiro compreenda que a terceirização desse tipo de serviço é mais eficiente. Aí você pode me perguntar, mas todas as cotações que eu faço, elas são caras, elas são assim, impagáveis, é muito mais fácil eu contratar um recurso ou disponibilizar uma pessoa que está meio ociosa no meu departamento para usá-la nesse serviço, não é mesmo? Eu te diria que em partes, porque o custo não tem a ver com o salário que você paga para a pessoa e os benefícios que a empresa dá. O custo tem a ver com a curva de aprendizado que ela vai levar para uma coisa que a gente já estruturou fora. Ou seja, às vezes o seu profissional ele pode ser, sem dúvida nenhuma, excepcional advogado e até mexer muito bem com Excel e até conhecer um pouquinho de ferramentas de analytics. Mas a gente não pode comparar isso com um serviço que foi totalmente pensado, totalmente estruturado para as empresas, obviamente, que são sérias no assunto, né, pessoal? Então, naturalmente, é comum com que a gente tenha esse tipo de comportamento porque a gente olha headcount. Só que se você olhar de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais de quais são os benefícios que você pode ter com Legal Operations terceirizado, naturalmente você vai me dar razão. Qual que é o ponto de você terceirizar? Uma outra pergunta que me fazem também. O ponto da terceirização está muito relacionado ao fato de você consumir de verdade os dados e a obedecer os processos que você mesmo cria. De nada adianta, pessoal, você ter Legal Operations se você não tem dados. Porque grande parte do Legal Ops se constitui em apresentar informações e essas informações trazerem para você uma tomada de decisão muito mais voltada àquilo que você tem, evitando as narrativas jurídicas. No entanto, você precisa avaliar se a cultura da sua empresa e se a própria política mesmo ainda, se ela permite isso para você, se ela dá para você esse tipo de situação. Porque se ela não der esse tipo de situação, o que vai acontecer é que você invariavelmente terá um problema. À medida que você terá um Legal Ops, pagará um preço considerável por isso, mas não conseguirá executar ele na sua integralidade. Então, é importante com que você compreenda esse tipo de assunto. Então, para resumir o nosso bate-papo aqui, Legal Operations pode ser interno e pode ser terceirizado. Qual que é o problema do interno? Curva de aprendizado. Qual que é o problema do externo? Preço. Essas questões de proteção de dados, segurança da informação, etc., é a mesma situação com a qual você trabalha hoje com os softwares que você compra. Afinal de contas, é muito difícil hoje você ter um software que está hospedado integralmente nos servidores da sua empresa. Geralmente o que você compra é também uma alocação de espaço num data center. Legal Ops segue os mesmos padrões da ISO 27000 e segue as mesmas circunstâncias de segurança da informação e privacidade dos dados que a gente tem visto aí com a LGPD. Então, é importante com que você aprenda esses detalhes para que você possa tomar uma decisão racional, uma decisão que seja boa, não apenas para que você aumente o seu potencial de gestão jurídica, mas para que você também comece a participar de uma cultura que aí, repriso, nós estamos vivenciando isso lá nos Estados Unidos, é uma tendência mundial isso, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, cada vez mais a gente tem percebido que as situações estão convergindo para que Legal Ops seja uma ferramenta terceirizada, deixando para que o advogado fique livre para trabalhar em situações que são evidentemente mais jurídicas e mais relacionadas ao negócio da sua empresa. Acompanhe o nosso canal da Enlighten, se inscreve lá que a gente tem sempre muitas dicas interessantes para você que está fazendo gestão jurídica com tecnologia e conhecimento dos seus dados. Até lá!